Muito bom. Vamos. Vamos. Sim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Fure a Bolha. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso receber todos vocês aqui com a gente. Eu e o John estamos aqui mais um dia. Vamos falar sobre mais um assunto também muito interessante para a nossa geração. Maravilha, maravilha. Pessoal, tô nessa daqui, né? Primeiramente, eu queria agradecer você que está participando junto conosco. Olha só, esse projeto ele nasceu essa semana, na segunda-feira, o nosso primeiro episódio. E hoje nós estamos aqui no nosso quinto episódio. Hoje, nessa sexta-feira linda, eu gostaria de agradecer. Foram mais de 100 pessoas que passaram em todos os nossos podcasts. Obrigado pela confiança, obrigado por estar presente junto conosco. E é só o início, tá bom, pessoal? Nós vamos ter muitos assuntos bacanas, interessantes nessa mesa. Nós precisamos furar essa bolha, esse ecossistema, esses conceitos e conversar sobre todos os assuntos da melhor forma possível. E é por isso que hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante. Hoje, o tema do nosso podcast, o assunto que nós vamos tratar aqui é o poder da constância. O poder, o que isso faz conosco, o que a constância pode nos trazer de benefícios. Então, está aqui nosso doutor Kevin. Por favor, Kevin, vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto muito interessante, tá bom? Vamos sim, mano. Antes disso, eu também gostaria de agradecer a todo mundo, né? Que participou com a gente, que esteve com a gente nessa nova empreitada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecer a nossa equipe também, que está aí, o Fé, o Paulo, o Taiguara, né? Sem vocês, isso não estaria acontecendo. Sem toda a equipe Hopify, sem todas as pessoas que estão por trás. É um prazer imenso participar disso aqui. Assim como o nosso nome já diz, Fure a Bolha, nós estamos aqui porque nós entendemos que o que está sendo dito pelas pessoas, pela mídia, pelo mundo em geral, né? Nem sempre tudo que está sendo dito aquilo ali é verdade. Então nós estamos aqui para mostrar um outro lado de um jovem cristão, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós acreditamos, os nossos princípios. Acho que é um pouquinho disso, né? É uma união de tudo que nós colocamos aqui dentro, né? Um pouco do que nós acreditamos, tudo que nós estudamos, aquilo que nós já aprendemos também com aquela experiência empírica, né? Aquilo que nós já vivemos, né? Então eu agradeço a todos que estão presentes com a gente, todos que passaram por essa semana com alguns convidados. Na próxima semana também teremos outros convidados Olha, muito que legal. especiais. Então spoiler aí, eu tô querendo aqui, vou ver se até o final eu solto quem vai ser o nosso convidado especial da próxima semana também. Mas hoje o assunto é o poder da constância. Então eu faço uma pergunta a você que está com a gente aí. Como você é? Você é uma pessoa constante? Você não se considera uma pessoa inconstante, uma pessoa constante? Você se considera uma pessoa inconstante? E aí, vamos falar um pouquinho disso, John? Legal, legal. Assim, pra gente começar esse assunto, eu pedi a produção aí, por favor, Pablinho, você coloque uma matéria que nós achamos, Sim. só para vocês terem noção, assim, um pouco desse cenário, o porquê nós estamos tratando isso. Olha só, vai aparecer ali? Ali. Ah, legal. Olha só, pessoal, essa é a matéria do guiame.com.br e é muito interessante. Olha só a informação que ela nos traz. 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos de faculdade.
Segundo a pesquisa de Life World, né? Eu não sei falar esse nome. 66% dos jovens deixaram de frequentar a igreja por pelo menos um ano, entre 18 e 22 anos. Kevin, esse é um assunto muito sério, porque essa é uma realidade realmente ilustrada do nível da nossa geração. O que está acontecendo com os nossos jovens, das pessoas que realmente muitas vezes acreditam, entra na faculdade ali com 18 anos. Sim. Muitas vezes esses jovens, eu falo isso porque eu acompanho muitos jovens na minha igreja, eu evangelizo esses jovens muitas vezes nas ruas, e eles por 18 anos acreditam, estão ali conectados à igreja local, estão ali vivendo essa experiência, dizem que amam o Senhor, vivem essa cultura eclesiástica, mas quando chega na faculdade, no primeiro ano, pelo menos 66% ali, talvez que se abriram, Sim. deixam de ir à igreja, deixam de acreditar em tudo aquilo que eles sempre acreditaram. Eu soltei um vídeo, né, num outro podcast que estávamos falando, era até eu e você também, que estávamos falando sobre infidelidade. Uhum. E aí entramos nesse assunto, né, que são jovens que não conseguem, o que nós estávamos abordando eram jovens de variáveis idades, né, de várias idades, que não conseguiam ser fiel, que tinham uma dificuldade de ser fiel, e eu lembrei desses casos, porque a gente acompanha, nós acompanhamos alguns jovens e vemos que isso é real, irmão. Isso não é inventado. E ali citou a questão da igreja, né? Mas é muito maior. Não é só a igreja, irmão. A igreja também, mas não é só na igreja. Até no vídeo, né? Deu até uma repercussão. O pessoal falou, né, que era real, que era exatamente aquilo. Pessoas se identificaram, né? Sim, muitas pessoas se identificaram. E aí comecei a falar, né, sobre a infidelidade, tanto na escola, na faculdade, quanto com os relacionamentos amorosos, relacionamento familiar. A infidelidade foi batendo, e hoje encaixa exatamente também na constância. Porque nós não conseguimos, nós jovens, né, a maioria, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, os jovens não conseguem se manter constantes, irmão. É uma dificuldade, sabe? Ali são 66% e não é apenas números. São pessoas, são reais, né? Dados de pessoas. Sim. É muito forte isso, cara. Sim. E aí nós começamos a olhar para essas pessoas e vemos o quanto isso é prejudicial, né? O quanto que isso... Quais são os problemas que isso traz, né? E isso faz parte da vida do jovem, e ele começa a perder algumas coisas. Ele começa a perder relacionamentos porque ele não consegue se manter fiel àquilo. Ele começa a perder amizades, ele começa a perder a família, ele começa a se afastar das pessoas. E o principal que são os princípios. Talvez aquele jovem, como você falou, participou da igreja durante toda a vida. Né? Durante 18 anos participou, mas aí entrou na faculdade, meia dúzia de pessoas falaram algumas coisas que entrou ali no coração daquela pessoa, e ela deixa de acreditar em tudo aquilo que ela carregou durante toda a vida. Olha o quanto isso é prejudicial. Quão assim, frágil, né? A gente pode dizer, porque quando a gente fala sobre constância, a constância, um dos significados, é a questão de dar continuidade a algo. E um dos sinônimos é realmente a perseverança. E cara, assim, Kevin, eu lembro que quando eu escrevi o meu livro, por algumas vezes, um livro que eu destino realmente, a origem dele é a minha vida, né, baseada ali nos princípios da palavra, mas também direcionado aos jovens, direcionado à conduta que um jovem deve ter. Sim. E um dos pontos que eu abordo é sobre isso, é sobre a perseverança das pessoas, a perseverança que nós precisamos ter. Porque você concorda comigo que ser fiel dentre 100 dias, de 100 dias ele ser fiel 99 à sua esposa e um dia ele ser infiel, ele desconstrói, ele destrói todos os outros 99 dias. Sim. Não serviu de nada, né? É como se fosse assim, o preço da inconstância às vezes consegue ser revertido, mas muitas vezes não, cara. Muitas vezes a pessoa pode jogar tudo a perder,
A gente vê vários casos, não só na igreja, mas, por exemplo, de pastores que uma vez ou outra aconteceu um caso de cair uma vez em adultério e, tipo, desconstrói toda a moral, tudo aquilo que ele construiu, toda a perseverança. Só que, tipo assim, existe esperança. Esse assunto sobre o poder da constância é para mostrar para quem está nos ouvindo que vale a pena ser fiel. Sim. Esse poder, o poder fala sobre capacidade, sobre fazer algo diferente. Quando nós somos perseverantes, quando nós construímos essa vida, cara, tipo assim, eu lembro que na minha juventude, eu não sou muito velho, não. Eu tenho 23 anos. Na minha Ou juventude. adolescência, vamos colocar assim. Quando eu tinha por volta de 16 anos, vou contar a minha experiência. Eu lembro que eu estava na igreja, eu era um cristão, talvez assim como esses dados. E eu lembro, Kevin, que eu estava na igreja, mas eu até então não era a igreja de Cristo. E eu lembro que eu comecei então a fazer muitas coisas que realmente magoam o Senhor, sabe? E eu comecei a beber, comecei a ir para festinhas, eu comecei a fazer várias coisas diferentes. E até um dia que eu tive uma experiência com Deus. Nessa experiência, foi algo que transformou a minha vida. Não cabe o caso aqui a contar, talvez numa conversa mais Um outro assunto, num né? outro assunto, sobre espiritualidade, talvez, mas eu lembro que aquilo mudou a minha vida. E quando eu entendi aquilo e comecei a caminhar de acordo com aquilo que eu acreditava, da minha experiência com Deus, em alguns momentos eu tive vontade de parar, assim como esses cristãos que estão nesses dados. Eu tive vontade de viver as coisas que o mundo, entre aspas, o mundo tem para me oferecer. Eu tive vontade de talvez não, de não me casar, de talvez não, gente, tirar essa palavra talvez da minha vida. Tive vontade de viver as experiências que estavam totalmente contrárias àquilo que eu acreditava. Porém, todavia, entretanto, graças a Deus e a um posicionamento meu da minha parte, eu consegui me casar, eu consegui construir a minha família. E hoje eu consigo ver que essa perseverança valeu a pena e que me dá mais motivação para continuar. Porque não vale a pena, irmão, trocar um dia de prazer por toda a sua história. Até mesmo, como que é aquela frase que o Anderson fala? Pergunte a Sansão, como que é? Se uma noite de prazer vale a pena. É. Isso é muito forte, irmão. Nós vamos citar ali hoje, Sansão, né? Maravilha. É um dos homens. Teve um comentário ali, ó. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso chamado não é em vão. Não é vão no Senhor. 1 Coríntios 5, 58. Uau. Legal, Muito legal. bom, muito bom. Interessante. E quando você fala disso, né, na sua adolescência, eu acho que isso encaixa com muitas pessoas, né? Como líder de jovens, como líder de adolescente, eu vejo isso muito comum. Eu vejo isso muito comum porque faz parte, irmão. É aquele famoso agente do FBI. Em casa você é crente com a sua mãe, com seus pais, né? E fora na rua você não faz, as pessoas não fazem nem ideia. Não fazem nem ideia. Por quê? Porque não consegue manter essa constância. E aí, levando para outros lados, né, isso começa a afetar na sua vida. Porque se você não consegue ser constante nem com os seus princípios, porque, irmão, acho que a base da vida é você entender o seu princípio. O que você acredita? O que você carrega? Aonde você está e para onde você está indo? Acho que essa é a base de tudo. Né? Acho que essa é uma base muito importante na vida. Né? E quando você começa a largar isso, aquilo que você acredita por um momento de prazer, igual foi citado ali por você, igual você falou, quando você começa a abrir mão de coisas que não devem, não podem ser negociadas. Não coopera com o seu propósito, com a sua visão. Que fogem. Quando você começa a abrir mão dessas coisas e começa a entregar isso de qualquer forma por conta de coisas comuns ali, qualquer coisa, uma festa. Mas eu, não devia ir. Mas eu vou porque você está começando a abrir mão daquilo que você acredita. Isso é na vida. A constância faz isso.
né? E quando nós vamos pesquisar um pouco sobre constância, a maioria dos casos que é apresentado é de jovem. É Uhum. de jovem, é de adolescente. Por quê? Por que que esses jovens Por que que esses jovens passam por isso? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Uhum. Nós trouxemos alguns exemplos hoje aqui, né, de algumas pessoas que foram constantes e algumas pessoas que não foram constantes, né? Nós vamos citar para vocês aqui alguns exemplos, né, tanto dentro da Bíblia quanto durante toda a história, né? Eu gostaria que vocês que tivessem pergunta, né, igual o Sebastião ali, ó, vai mandando as perguntas pra gente, vai fazendo as perguntas aí que nós vamos lendo durante aqui, bate-bola aqui Uhum. rapidinho, nós paramos ali, vamos lendo, então Uhum. participe com a gente, né? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. O tema de hoje é o poder da constância e você é o nosso convidado muito especial. Voltando para cá, tem alguns pontos. Quer falar para a gente aí, Jonathan, quais são os pontos por que as pessoas são tão inconstantes? Legal, legal. Eu vou falar, só ler aqui, lá, aproveitar que o pessoal colocou ali, ó. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Napoleão Hill, pelo Wesley Rocha. Meu pastor, um abraço. Muito bom, muito bom. Ó, tem mais gente? Peraí. Olha lá, Poliana Sena comentou também: os nossos jovens, na verdade, não são ensinados a serem constantes. Vivem um mundo imediatista no qual não há necessidade de se manter em um padrão. Isso é sério, hein? Real, real. Porque, realmente, essa questão do imediatismo, ela bate muito na tecla da inconstância, porque todos nós eh, podemos fazer escolhas. Escolhas que para satisfazer a nossa vontade de hoje ou para cooperar com o nosso propósito de vida. E tipo assim, exemplo, você me perguntou por que as pessoas são inconstantes. Olhando assim no olhar da ciência, você vai ver, por exemplo, olha só o que ela diz aqui. Pode ser associada a diferentes fatores psicológicos e mentais, como dificuldade de tomar uma decisão, estabilidade emocional, dificuldade de atenção. Tudo isso, fora o contexto social, beleza, isso é algo que interfere, que pode definir as suas ações. Mas algo que a gente tem comentado e tem conversado sobre isso nesses dias é que nós não podemos ser a dor que nos feriu. Nós não podemos ser a situação, nós não podemos tomar esse lugar de vítima, mas sim de conquistador. Cara, eu acredito que eu posso fazer escolhas. Eu sofri isso, eu fui maltratado, eu nasci num contexto social em que isso aqui não era favorável acontecer na minha história, mas eu posso escolher viver uma vida de plenitude em Deus. Eu me lembro, por exemplo, só para a gente ilustrar isso aqui, há pouco tempo aconteceu um caso. Cara, eu evangelizei um rapaz. Olha só como que isso é sério. Eu evangelizei um rapaz durante uns 3 meses. E esse cara, ele decidiu ser membro da minha igreja, Legal. né? E, cara, esse jovem começou uma constância legal, participando de tudo, participando de todas as coisas, todas as reuniões que tinham, todos os cultos. Ele começou a caminhar esse caminho de perseverança. Porém, aconteceu alguma coisa que até hoje eu não sei muito bem o que aconteceu na vida dele, qual foi o caso, mas que ele decidiu desistir. E agora, tipo assim, pior do que antes, Ele ficou, né? o cenário dele se encontra. Então, tipo assim, mas entenda uma coisa: não é sobre o que aconteceu, ou mesmo se fosse algo muito grave, ele tinha uma escolha. É opcional, né? Você Então, decide a ou não. questão da perseverança, para mim, opinião pessoal, não é só a situação que está do lado de fora, mas o que você escolhe viver. Sim. Mas aquilo que você escolhe, irmão, olha, fizeram isso comigo, eu nasci nesse contexto social. Poxa, quantas vezes a gente vê no contexto social mais inferior, nas periferias? Da periferia pode sair, sim, um usuário, uma pessoa que decidiu é, percorrer o caminho das drogas, percorrer o Ou não. caminho. Ou não. É uma escolha. Quantos juízes saíram desse lugar? Sim, Quantos advogados? quantas Exato. pessoas se tornaram grandes dentro do nosso contexto, dentro da nossa sociedade, dentro do Brasil, que são pessoas de periferia.
É o famoso slogan Favela Venceu, porque é realmente isso, Sim. né? Várias pessoas, pô, as maiores pessoas do nosso Brasil hoje fazem parte desse contexto. E eu vi uma imagem que ilustra muito bem isso que nós estamos falando. Eu não sei, eu não veio agora, né? Senão tinha passado no Uhum. telão, né? Que é uma imagem assim, é bem ilustrativa, assim. Primeiro é um avôzinho bem velhinho, né? Uhum. Aí ele tá xingando um adulto na frente. Uhum. Você é um imbecil, você é um idiota e tal. Aí esse passa para outro, que fala: você não serve de nada, você não vale nada e tal, tal, tal. É como se fosse uma cronologia de uma família, Uhum. Vem o bisavô, o avô, o pai, o filho, a pessoa e o filho dessa pessoa. E vem descendo. Vem descendo: você não serve de nada, você não vale nada e tal, 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 até que chega nesse filho, Uhum. né? E fala: o pai dele fala para ele: você não serve para nada, você não vale nada e tal, tal, tal. E na hora dele falando para uma criança, ele muda. Você é Uhum. incrível, você vai conseguir, você vai vencer, você vai conquistar, você vai chegar lá. O que é que nós tiramos lição disso? Pô, essa me marcou muito essa imagem quando Uhum. eu vi no Instagram, porque nós precisamos quebrar o ciclo. Sim. Não importa qual foi a nossa história. O que importa Real. é o que nós faremos a partir desse momento. Nós Sim. temos uma opção, foi o que você falou. Nós temos uma opção. Uhum. Nós vamos manter aquilo que nos machucou, ou nós vamos quebrar isso e através daquilo ali vamos ter a noção do que não fazer. Porque eu aprendi uma coisa que é muito importante. Exemplo, não é o meu caso, tá? Mas eu vou dar para Uhum. simplificar. O meu pai, ele maltrata minha mãe, ele bebe, ele quebra tudo dentro de casa, ele faz isso, me bate muito. Vamos colocar um exemplo, tá? Uhum. Uhum. Ele me bate muito, ele me maltrata, ele me xinga e tal, tal, tal. Aí você tem uma opção. A opção é replicar tudo que você está aprendendo no seu filho, na sua família, ou ver aquilo que tem de ruim e falar: irmão, não posso fazer isso. Eu preciso ser completamente diferente disso. Eu não Ó. posso ser igual ao meu pai. Um caso meu, um amigo nós voltava, amigo mesmo próximo, nós voltávamos da escola todo dia e era noite, estudávamos à tarde, voltava à noite, ele vinha da escola e passava, o pai dele estava todos os dias no mesmo bar, todos os dias, e aquilo gerava problema dentro da casa dele. Chegava Uhum. bêbado, né, gastava muito dinheiro ali, tirava dinheiro de casa, então é um exemplo. E ele falou para mim um dia, ele falou: mano, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não posso ser igual ao meu pai. Ele foi mais incisivo ainda. Ele falou: não posso ser igual ao meu pai. Porque, Uhum. olha, isso aqui tá fazendo mal e tal, tal, tal. Eu falei: não, mano, isso aí, né? Não podemos ser igual ao nosso pai, né? Não podemos replicar aquilo que nós vivemos e tal, tal. Não era crente na época, né? Mas eu falei com ele: irmão, isso aí, tem algumas coisas eu também concordo, não faça isso e tal. E aí, irmão, depois eu fiquei um tempo sem ver ele, depois de um tempo eu vi. Uhum. E eu duvido se acertar onde eu vi ele. Voltei a vê-lo. Não vou saber. No bar, mano. No Uau. mesmo bar que ele falou que não seria igual o pai Que o pai dele. dele tava? Não era o mesmo horário, mas era o Aham. mesmo bar, irmão. É pra você ter noção que nós precisamos quebrar esse ciclo. Ele falou: irmão, não posso ser igual ao meu pai. Anos depois ele tava fazendo a mesma coisa que o pai dele. Então, se ele não quebra esse ciclo, se ele não Uhum. vence isso, daqui a alguns anos é o filho dele que vai estar falando dele a mesma coisa. Eu não posso ser igual ao meu pai. Isso é uma cadeia e vai descendo até o dia que eu e você tomamos a decisão de fazer: não, irmão, acabou. Não existe maldição Uhum. hereditária na minha vida. Eu não quero isso pra minha vida. Eu preciso mudar esse ciclo. Eu Cara, preciso vencer isso. Isso é muito sério. sim, mano, porque você não pode escolher a dor, você não pode escolher o cenário que você sofre, que você passa, Sim, mas você pode escolher ou não replicar isso. sim. Eu acho que é sobre isso, tipo, a gente precisa fazer uma retrospectiva da nossa história. Tem um versículo que eu gosto muito que fala bem assim: analisai tudo e retém o que é Eu bom. tenho o que é bom. Porque, cara, a gente pode ser uma pessoa melhor. A gente pode se tornar, a gente pode pegar os pontos positivos de tudo isso que aconteceu e transformar eles nessa direção. Tipo assim, não que, por exemplo, meu pai, minha família, meu pai sempre me deu muito cuidado, muito carinho, sempre me ensinou muito. Só que eu consigo ainda assim pegar todos os pontos que ele me ensinou e Sim. ser melhor ainda. A minha esposa fala muito isso. Ela que me ensinou isso, na verdade. Né, nós começamos a namorar muito cedo e ela sempre batia nessa tecla comigo. Nós precisamos ver o que a nossa família tem de bom, mas ser maduros o suficiente para entender as coisas que elas têm de ruim também. Nós Uhum, precisamos separar. Aí o que tem de bom, você pega e fala: irmão, eu preciso fazer isso. E o que tem de mal, você fala: irmão, não posso replicar isso porque eu já vi, sofri na pele exatamente o que essas coisas causam. Então nós uhum, precisamos ter essa maturidade.
E Isso é muito Jonathan, legal. agora eu queria entrar num assunto de alguns exemplos de inconstância, né? Ou de falta dela. Eu gostaria que você trouxesse pra gente alguns exemplos negativos de constância, né? Da falta de constância. Uma pessoa inconstante ali. O que você acha? Quais são as coisas que fazem com que essa pessoa seja inconstante? O que você acha sobre isso? Primeiro ponto, assim, antes de responder a sua pergunta, mas introduzindo nela, é o seguinte, aquela reportagem que a Sim, gente acabou de ver, do Guia-me, ela aponta o seguinte, que a maioria dos motivos pelos quais os jovens saem da igreja, nesse quesito de inconstância, são porque elas mudaram as suas prioridades. Então, tipo assim, a gente pode pegar um exemplo, por exemplo, do jovem rico. O jovem rico era um cara que cumpria a lei, fazia tudo aquilo que estava escrito, mas em um certo momento, onde o Senhor Jesus fala com ele que ele deveria largar tudo, vender, a prioridade dele não era Jesus. sim. Doa quem doer. Ele fez por muito tempo, ele foi constante durante muito tempo, mas em um momento em que o Senhor Jesus pediu aquilo que era mais importante para ele, irmão, ele não foi constante. Então, tipo assim, a prioridade, a gente precisa jogar a real aqui, irmão. Se servir a Deus é uma prioridade para você, você vai perseverar. Se ser fiel à sua esposa é uma prioridade para você, você vai ser fiel a ela. Se ser fiel aos princípios que Deus estabeleceu é uma prioridade, você vai ser fiel, irmão. Porque, assim como essa pesquisa, por que que eles deixam de perseverar? Por que que a prioridade mudou, irmão? A Em prioridade algum agora, momento a em algum prioridade momento, mudou. agora começa a ser, talvez, a ânsia pela cobiça do seu coração, dinheiro, o que seja, o que esteja agora em prioridade. Sim. Por isso que o Senhor nos ensina a guardar o nosso coração, a colocar o senhorio, o trono do nosso coração. Só quem pode sentar é Deus, cara, é Jesus, porque é dali, irmão, que eu defino as minhas prioridades. Então, tipo assim, a gente pode pegar, por exemplo, Sansão. Sansão foi outro cara incrível, chamado, de um baita potencial. Foi constante até um certo momento. Depois se envolveu com uma pessoa, Dalila, e aconteceu o que aconteceu. Sim. Então, Temos alguns outros casos também, né? uhum, Eu vejo um pouco disso em Davi. uhum, Davi foi um homem incrível, um homem segundo ao coração de Deus, né? Mas é uhum, um homem que não deveria estar onde estava, que foi inconstante, que deixou de fazer, porque constância é isso, né? Você deixar de fazer aquilo que você deve fazer também, né? uhum, Essa mudança, então, ele deixou de estar onde ele devia estar. uhum. E esse posicionamento não é simplesmente na guerra, onde ele deveria estar, Sim, mas o coração dele se desviou. A prioridade do coração mudou. dele foi o desejo que surgiu. Então, tipo assim, eu faço aqui um parêntese para falar para nossa geração o seguinte: enquanto Deus não for sua prioridade, qualquer coisa vai entrar no lugar dele. Enquanto Deus não for a minha prioridade, irmão, se é da vontade de Deus, mas eu não consigo, mas eu não sei o que fazer, mas é muito difícil. Irmão, se é a prioridade do seu coração, você consegue. Acho que a falta de constância fala um pouco sobre isso, Uhum. né? A constância, se você coloca ali o seu princípio como algo que não existe possibilidade de você largar, você não abre mão, irmão. Vou dar um exemplo próprio. Eu sou constante nos meus princípios, naquilo que eu acredito. Irmão, se eu acredito em algo, eu vou nele até o final. Não importa quem tá falando. Não importa se a mídia Uhum. tá falando. Não importa se as pessoas estão falando. Não importa se o Obama tá falando. Não importa se o Trump, qualquer pessoa que falar, irmão, não importa. Se você fale algo que fuja dos meus princípios, eu não vou acreditar. Irmão, eu sou casado. Eu não traio minha esposa por hipótese alguma. Sabe? Uhum. Não vai acontecer, porque é algo princípio, sabe? Eu fujo do que tiver que fugir, eu faço, sabe? São É. princípios. Mas aí tem um exemplo que chega a ser até engraçado. Eu sou constante em boa parte das coisas que eu faço, mas tem algo que eu não consigo ser constante. Olha que Uhum. engraçado. Eu não consigo ser constante na academia, irmão. Dá pra ver. Não,
Não, tô Tá brincando. engraçadinho você Não, hoje, mas isso é real, é é real. real, porque Dá tem pra ver pontos que a mesmo. gente consegue. Sim, Então, normal, sim. nós precisamos É, admitir também, né? sim, Mas sim. real, dá pra ver pelo braço, né? Mas vamos lá. Não consigo, cara. Não consigo. Eu tento, eu É, faço e tal. Mas por quê? Aí nós voltamos nisso. aham, Porque existe o tempo. O que que você acredita? Talvez isso não seja tão importante. A constância também faz parte disso. aham, Eu vejo que a constância está naquilo que você acredita, irmão, com unhas e dentes. sim. Então, talvez se você não está conseguindo ser constante em alguma coisa, você precisa ver aquilo. Precisa Aham, sentar, sim. precisa analisar e ver o que está acontecendo. Cara, existe um versículo que fala muito comigo quando Jesus diz bem assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele tá dizendo assim, irmão, aquele que me ama não é aquele que canta, não é aquele que prega, não é aquele que diz que me ama. Se me ama, guarda meus mandamentos. Então, tipo assim, ele desce aqui o crivo pra gente conseguir entender que. Porque existem muitas pessoas que falam, poxa, eu amo o Senhor. Mas olha a vida, olha o testemunho, olha o que ela tem feito pra Deus. Então, tipo assim, a prioridade, ela define as nossas ações. A prioridade, a quem nós realmente amamos de verdade, porque Jesus está falando assim: não existe outra forma de me amar se não for obedecendo. Se você me ama, não é sobre cantar, não é sobre pregar. Ele disse que muitos chegarão dizendo: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu expulsei demônios. Mas deixa eu ver suas mãos. É sobre isso. Quem ama, obedece. Quem tem Exato. prioridade, tem constância. Sabe? Sim. E girando em torno disso, nós conseguimos ver algumas coisas da nossa vida, assim, né? Ninguém é super-herói, né? E Uhum. não é sobre isso que nós estamos falando aqui, É. né? Todos têm suas dificuldades, todos têm, né, os seus motivos, as suas causas, mas essa questão fica muito clara, Uhum. né? Quando você entende, quando você coloca algo como prioridade, aquilo fica fácil para você. Sim. Você não duvida daquilo, né? Quando você coloca Deus no centro das coisas, você não duvida do que ele pode fazer. Você tá numa situação difícil, mas você sabe que ele tá ali atrás. Não importa o que eu e você estamos passando, se nós estamos passando com ele, as coisas ficam fáceis. O Ó. fardo fica leve, né? O peso é tirado. É igual aquela imagem, né, que tem uma pessoa sendo carregada, uma pessoa andando com duas pegadas na areia. Né? Tem Uhum. alguém ali do seu lado. Não importa se você está sozinho, não importa o que você está passando, não importa onde você está, não importa a circunstância que você está vivendo. Quando você entende, quando você prioriza ele, as coisas começam a ser fáceis, começam a ficar leve porque ele pega na sua mão. Não Uhum. importa a situação, nós precisamos colocar Jesus no centro, colocar ele como É. prioridade para que as coisas aconteçam. Real, real. Porque, tipo assim, cara, eu vejo a seguinte questão, Kevin. Quando, na minha criação, eu lembro que meu pai sempre me ensinou muito, assim, sobre essa parte de PNL, de entender um pouco como funciona. E é interessante que, olhando assim para conhecendo um pouco dessa parte, você vai ver que aonde você foca, você expande. Assim, aonde o seu olhar, por que que o Senhor fala bem assim? Olhai para o alto, sabe? Não tirar o olhar dele, porque, tipo assim, existem muitas coisas interessantes e atrativas que estão à nossa mesa, mas elas destoam totalmente do nosso propósito. Então, tipo assim, poxa, como perseverar? Como ser fiel? Como manter os meus olhos fixos? Só tenho um ponto, cara, é continuar olhando para ele, é definir como prioridade, cara, isso aqui eu não renuncio, Você não tem outra opção. não tem Quando opção. você coloca É, como não tendo opção, você não tem para onde ir, você só é- tem um lugar para ir. ele é o Só caminho, tem esse. não é um caminho. Então, tipo assim, é, olhando para esse cenário dos jovens que largam a igreja, dos jovens que, tipo assim, aí começam, sabe o quê? A terceirizar. Isso aqui eu aprendi também sobre desculpas verdadeiras. Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, um jovem foi lá, um líder tratou ele mal, às vezes a família nunca apoiou, o pai molestou, aconteceu qualquer coisa aqui. Sim.
de grave. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui aconteceu. Mas não deixe isso virar uma desculpa para sucumbir o seu propósito. Sucumbir à verdade que você carrega, aquilo que você acredita que Deus te chamou. Sim. Porque, tipo assim, é verdade, mas não deixa de ser uma desculpa. Não tô me minimizando, falei de assuntos sérios aqui, sim. tá? Mas é só sobre o seguinte, você tem uma opção. Mesmo ela sendo grave, Sim. mesmo sendo um problema sério, que realmente merece ser cuidado, que merece ter um olhar mais crítico, mas aquilo não pode ser desculpa. Porque quando você começa a colocar desculpa, você vai dando brechas. Você vai abrindo espaço. Hoje é para uma desculpa grave, mas depois vai ser só para uma desculpa. Depois você vai abrir mão. Qualquer coisa que for simples. Lógico, existem casos que realmente, né, são coisas sérias, merecem ser averiguadas. Mas, irmão, depois que você começa a abrir mão, é igual um exemplo. Você começa a abrir mão dos seus princípios, depois tudo fica normal pra você, irmão. Daqui a pouco você tá roubando, daqui a pouco você tá matando, daqui a pouco você tá... E aquilo se tornou normal, porque é uma quebra de princípios. Então nós não podemos quebrar. Nós não podemos dar vazão, porque senão isso começa a acontecer de forma muito natural, sacou? Se a coisa mais grave se tornar algo tão comum pra você, é preocupante. Porque, tipo assim, vamos pegar um caso de Daniel. Você vai ver lá Daniel, capítulo 1 ao 6, você vai ver a história de Daniel, cara. Sim. Um homem que foi levado cativo, mano, cativo pra Babilônia. Rapaz, uma pessoa que colocaram ele mesmo sob pena de morte. E o cara foi fiel, irmão. E aí? Isso é ser constante. O problema, assim, o que me deixa um pouco preocupado é que a nossa geração, ela não deixa de perseverar na cova com os leões. É na faculdade com os amigos. É tão simples. Não precisou ficar difícil para que seja lá a mão, né? Que você venha tipo, abrir a... Por mais... Exemplo, não tô falando aqui que você deva deixar Sim. de perseverar, mas assim, olha a gravidade. Olha a diferença, né? Não é Sadraque, Mesaque, não é na cova, é na escola. As coisas começam a ficar... É aquilo que eu acabei de falar. Eu acabei de falar. Quando você abre mão no grande, irmão, daqui a pouco o pequeno para você é a mesma coisa. Já abriu mão, já não faz diferença. Fiz isso, eu vou continuar fazendo e não quero... Cara, eu me lembro de um livro que eu li chamado Perseguição. Precisamos dela. Esse livro é surreal, ele fritou, mano, meu cérebro. Ele fritou. Porque ali tinha algumas experiências, eu quero contar só uma dessas experiências. A experiência de um jovem que, no estado onde a igreja era perseguida, no país, ele foi preso. E ali, mano, esse jovem todos os dias sofria torturas com agulhas debaixo da unha. Eu já li sobre isso também. Todos os dias. Posso, só um parêntese? Eu tiro uma pelinha aqui, mano, eu tô morrendo. Rola no chão, vai pro hospital. Cara, todos os dias, agulhadas debaixo da unha. E não se espante, esse jovem, na cadeia, ele salvou mais de 120 almas para Jesus. O que eu quero dizer com isso? Uma agulhada não é maior que o amor que eu sinto por Deus. O meu sofrimento, a minha angústia, o que eu tô passando, eu vou ser constante, eu vou ser perseverante, porque eu tô falando de um Deus que morreu na cruz por mim. De um cara que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou com morte de cruz. É sobre esse cara que vale a pena, enfia a unha logo, enfia a agulha logo na minha unha, porque esse cara merece. E eu acho que quando nós começamos a falar sobre constância e inconstância, nós lembramos automaticamente de jovens, da juventude, da nossa geração, eu e você, porque querendo ou não, isso virou comum. Porque foi o que você falou, é muito fácil fazer com que um jovem esqueça tudo aquilo que ele acredita. Mano, ele carrega algo durante toda a sua vida, mas ele abre mão de forma muito fácil. Não precisa ter pena de morte pra isso. Na primeira opção, não precisa nem ter outras. Na primeira opção, ele já é vencido. Na primeira opção, ele já abre mão. E aí, quando nós começamos a falar disso, nós vemos
o quanto nós estamos atrasados, o tamanho desse problema. Porque você vai ver lá a história de José, você vê, irmão, que nada foi possível para parar aquele cara. Nada conseguiu parar aquele cara, irmão. Várias coisas aconteceram. Se você começa a ler a história, você fala, irmão, José, a constância sinônimo de constância tinha que ser José, irmão. Porque o cara foi vendido como escravo. Ele era o preferido do seu pai. Ele foi vendido como escravo. Aí, irmão, eu e você aguentaríamos, Jonathan? Você que tá assistindo aguentaria, galera? Eu te faço essa pergunta. Até que nível está a sua fé? Até onde nós vamos por aquilo que nós acreditamos? Até onde eu e você vamos chegar? Até onde eu ainda acredito? Será que agora ficou feia a situação? Preciso tentar dar um jeitinho aqui, irmão. Foi vendido como escravo. Depois ele foi comprado. Chegou a começar a galgar ali algo. Já era, né, já estava trabalhando ali na casa de Potifar. Né, já estava começando a ganhar, né, a experiência ali. Já estava conseguindo conquistar, almejar algo. E ele é tentado pela esposa do cara. E ele decide, irmão, não vou, porque eu tenho um princípio. A primeira prisão e a venda ao poço não foram suficientes para derrubar José. Ele ainda tinha princípios. Ele ainda acreditava naquilo que ele começou a acreditar quando ele era criança. Aquilo que foi apresentado para ele ainda estava... Opa, acho que meu fone aqui saiu. Mas aquilo que foi apresentado para ele ainda estava, irmão, enraizado dentro dele. E aí ele é preso de novo. E agora lá, já no Egito, ele é preso de novo. E aí, mas mesmo assim ele se mantém fiel. Olha o tamanho dessa constância. Cara, se você for observar, a maioria dos apóstolos morreram decapitados. Pedro, se eu não me engano, numa cruz de cabeça para baixo. Cabeça para baixo, Pedro. Então, tipo assim, olha só. Até que ponto é sobre isso, cara, que eu quero, assim, se fosse, assim, se a nossa geração tivesse até esse nível, nesse cenário, não, eu renuncio, mas não é, cara, é muito menor. Então, tipo assim, isso fala do quanto eu estou apaixonado, do quanto eu amo o meu Senhor, do quanto eu estou apaixonado, talvez, falando de uma outra perspectiva, na visão. Cara, se o cara tem uma visão, ele acredita nisso, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele deixa final de semana, porque para ele aquilo é a prioridade. Sim. Não então, importa, tipo né, assim, o que aconteça. Eu acho que, olhando dessa perspectiva, dessa pesquisa, não é sobre simplesmente como ser constante, mas definir quais são as suas prioridades. E o porquê ser constante. Em que ser constante? Voltamos à história de José, né? O assunto aqui são jovens que não são constantes. Porque os jovens não são constantes, não conseguem ser constantes. E aí nós vemos José sendo preso uma vez, vendido pelos seus irmãos. Depois ele está já ali conquistando algumas coisas. Ele é preso novamente por algo que ele não cometeu. Eu e você, nessa hora, já abriríamos mão, mano. Já falando, eu não quero mais saber, tô sendo injustiçado, Deus não existe, eu não acredito mais em Deus, eu vou largar tudo isso. E aí depois, dentro da cadeia, ele se mantém fiel. Ele se mantém constante, ele não abre mão daquilo que ele acredita. Aquilo que ele acredita tá tão enraizado dentro dele que não importa o que aconteça, irmão. Se ele fosse solto e depois fosse preso de novo, ele continuaria acreditando de novo e de novo. Por quê? Porque aquilo já fazia parte dele. Real. Era algo que estava enraizado dentro dele. E aí todas as coisas acontecem. A promessa de Deus se realiza na vida de José. Ele se torna governador do Egito, a segunda voz da maior potência da sua época. E depois acontece o último teste. O que eu acredito como último teste. Ele está de frente aos irmãos dele. Como governador do Egito, gigante, irmão. O que ele falasse era ordem, era lei. E aí ele mostra pra gente que ele ainda assim, na dor, ele foi constante. Mas ele mostra que lá em cima também ele se tornou constante. Porque ele podia simplesmente ter matado todos os irmãos. Matado aqueles que venderam ele. Mas ele mostra, eu acredito em algo. Não é porque na dor eu fui fiel. E aqui em cima eu também vou ser fiel. Na dor eu me mantive constante. E aqui em cima eu também vou ser constante. E vou mostrar para todo mundo que aquilo que eu acredito ainda está enraizado na minha vida. Eu vejo a história de José como um dos maiores exemplos de constância na Bíblia. E, cara, tipo, a gente olha assim para um cenário, até fora da Bíblia, existem pessoas que têm uma perseverança incansável
quando ela acredita naquilo que ela foi chamada para fazer, no projeto que ela acredita que pode romper. Porque, por exemplo, eu me lembro da história acho que é Nick Woodman, que se fala assim, Nick Woodman. do CEO e fundador da GoPro. Se você for olhar a história dele, irmão, esse cara criou 2 projetos milionários e ele quebrou os 2. E um dia, depois de ter quebrado 2 projetos milionários, o cara vai surfar. Só que a visão dele ali dentro tá queimando. Cara, eu preciso fazer algo, eu preciso construir algo que vai marcar a minha sociedade, eu preciso fazer algo inovador. A prioridade dele era aquela. Tava enraizado dentro dele, né? Não era à toa que o cara tava na praia surfando e ele tava tão frenético que tava queimando nele, cara. Ao ponto que ele falou bem assim, cara, e se eu fizer algo que eu possa conseguir gravar esse momento? Gravar esse momento surfando, De formas diferentes, né? de forma diferente, porque, né, as câmeras não eram uma prova Uhum. d'água e tal. E o cara vai, cara, e constrói a ideia da GoPro. Hoje um dos bilionários dessa terra. E se eu te fazer uma pergunta? Creio que a maioria das pessoas que estão aí, ou já me disseram aqui no fone que tem algumas perguntas pra gente, vamos fazer elas depois, vamos ler elas depois. Eu pergunto pra você, e aí, você tem sonho de ir pra Disney? O Jonathan falou do CEO da GoPro, eu vou falar agora de Walt Disney. O homem que faliu 6 vezes, irmão. Faliu 6 vezes, ele teve a negativa de 300 e poucas vezes tentando ali e não conseguiu. Hoje é o sonho, né? É um dos sonhos da minha esposa conhecer a Disney. E com certeza eu tenho o sonho também de conhecer a Disney, de levar o meu filho na Disney, né? É o sonho de pessoas da... Mano, eu tô aqui no Brasil e tenho o sonho de conhecer algo que o cara construiu do outro lado do mundo. Olha o tamanho dessa ideia, mas ele não desacreditou. Foram 6 quebras, João. Você citou o cara que tinha 2, que já é muita coisa. Sim, Imagina, sim. irmão, você tentar 6 vezes e as 6 vezes quebrarem. Será que na primeira, na segunda, na terceira no máximo, a galera já tá desistindo? Imagina 6 vezes, mano. Sabe o que eu observo, Kevin? Que para quem tem prioridade, frustrações são apenas dados. São números. São apenas dados. Para quem tem prioridade, irmão, se você tem uma visão, se a sua visão é construir algo, é ajudar pessoas, as frustrações são apenas dados. Não deu certo, vai dar na próxima. É isso. O que aconteceu é para me promover. Vai dar Poxa, certo. venderam o Josézinho lá, promoveu o cara, velho. Exato. Tipo, mas olha só, a mentalidade, a prioridade, a constância do cara era assim, nada vai me parar, porque eu tenho alguém que tá comigo, que se chama Deus, que ele pode me ajudar e eu vou conseguir, cara. Tipo assim, projeto Hopify mesmo, é um projeto que tá aqui sendo construído para ajudar pessoas. Cara, nós estamos aqui há quantos meses? 8 meses. 8 para 9 meses. 8 meses sendo construído, 8 meses dando sangue, não é desse jeito, mas a gente não vai parar, sabe por quê? Porque a nossa prioridade, porque aquilo que a gente quer alcançar é maior do que as nossas frustrações. Precisamos que isso precisa estar intrínseco ali, precisa ser raiz, não importa. Tem que queimar, irmão. Não importa, fulano falou, irmão, não quero saber. Ciclano falou, não quero saber. A mídia tá falando, não quero saber, irmão. Pra que eu tô aqui? Pra que eu fui chamado pra estar aqui? Eu tô aqui pra ajudar pessoas, tô aqui pra direcionar pessoas, tô aqui pra ajudar uma geração que está vindo, tô aqui pra falar pras pessoas o que eu fiz e que deu certo, que eu acredito em Deus, o que eu vivo uma vida plena e tem como sim mostrar pro jovem que, irmão, você não precisa ser viciado em drogas. Irmão, você não precisa beber a noite toda para ser feliz. Irmão, você não precisa se prostituir para ser feliz. Irmão, é possível ser feliz crendo em algo muito maior. Você não precisa entrar numa depressão profunda de tanto usar drogas. Você não precisa, irmão, começar a adquirir doenças sexualmente transmissíveis porque você já não liga mais para nada. Você perdeu o propósito de vida. É possível ter um propósito de vida. É por isso que eu estou aqui, irmão. Tenho certeza que é por isso que você está aqui. E é por uma geração dessa que nós estamos aqui. É porque eu acredito nisso. Eu acredito que existe uma geração que está aí para mostrar o contrário. E por isso que todas as vezes que eu sento aqui eu falo que a mídia está gritando, os influencers estão batendo, as pessoas estão falando, mas nós estamos aqui para mostrar que existe um lado diferente. Eu não preciso de droga para ser feliz, Jonathan.
Eu não preciso de noites e noites ali, né? Ok, você pode ir, você é feliz naquele momento, mas e quando você chega em casa? Você continua feliz? E as consequências que isso está levando para sua família, para dentro da sua casa, os seus pais ou as pessoas que te rodeiam? Será que elas estão felizes com o caminho que a sua vida está tomando? Então é sobre isso, irmão. Nós precisamos ter algo, criar uma raiz em algo e acreditar em algo e levar isso para sempre. Manter a constância é isso. É você ter um princípio, é você acreditar em algo e ir com ele até o final, irmão. É sobre isso, mano. Como diz Martin Luther King, se você não tem uma causa pela qual você daria sua vida, você não tem um motivo pra viver. Você não tem motivo para viver. Então, gente, já tá dando quase uma hora de assunto, mas é sobre isso que a gente tá querendo tratar aqui. A gente precisa definir as nossas prioridades. A gente precisa definir, você que é jovem, que está nos acompanhando, você que não é jovem também, mas qual é a sua prioridade? Aonde está o seu coração? Aonde está aonde você vai gastar a sua vida? Qual é essa causa? Porque, irmão, se você não tem uma causa, você precisa rapidamente achar uma. Porque assim vai fazer sentido. Então, tem algumas perguntas, produção? Pablinho? Se tiver, coloca ali pra gente alguns comentários. Nós falamos um pouquinho, né, mano? Dá nem tempo de responder o pessoal que tá fazendo pergunta. Mas, galera, ninguém vai sair daqui hoje sem falar, sem deixar seu comentário. Se você não tem uma pergunta específica, manda pra gente aí alguma frase, alguma coisa que você acredita. Olha que legal da Poliana. Se os homens fossem constantes, seriam perfeitos. William Shakespeare. É sobre isso. Tipo assim, o que a gente tá falando aqui é sobre algo ideal. Nós precisamos mirar em sermos fiéis, mirar em sermos constantes, entendendo a nossa limitação, entendendo que muitas vezes a gente não vai conseguir, mas esse tem que ser o alvo, ok? Vamos lá, a próxima. Pode ler por nós, por favor. Mesmo mediante ao caos, nós podemos sempre extrair algo bom. Essa é a minha esposa que falou. Bruna, te amo. Pessoal, é verdade. Por isso que eu pego. Mesmo mediante ao caos, nós podemos extrair algo bom. Foi o exemplo que nós citamos da família. Não importa o que você passou, não importa quais foram seus pais, a geografia que você nasceu, o que aconteceu, não importa se você foi abusado, o que aconteceu, não importa, irmão. O que importa é o que você vai fazer a partir daí. Né? É o que você falou, são casos realmente, irmão, muito sérios, são coisas que podem mudar, que podem destruir uma vida. Mas o que a pessoa faz é a partir daí. Você usa isso como desculpa, lógico, não tirando, né, não tirando o peso de problemas como esses, mas mostrando para pessoas que é possível sim você extrair algo bom de tudo. É possível você pegar um problema e falar, irmão, igual o William veio aqui ontem, irmão, ele tinha problemas, crise do pânico, ele achava que iria morrer, mas ele, no meio de uma delas, ele falou, irmão, eu tô passando isso aqui hoje, mas eu sei que o meu testemunho, o meu exemplo vai servir para ajudar outras pessoas que estão passando por isso também. É sobre isso, é sobre isso. Você pode fazer da sua dor um veneno ou um remédio, ok? Vamos lá, tem mais o João Batista. Olha, Deus precisa estar no centro da nossa vontade. Amar a Deus sobre todas as coisas. É sobre isso. Prioridade, definir Ele como realmente o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida. Tem mais alguma? Se Jesus disse que... É porque tá na frente. Se Jesus disse que precisávamos perdoar 70 vezes 7. Porém, quando precisamos perdoar as nossas falhas, desistimos de nós e voltamos ao ponto zero do propósito. Esse é um grande problema da nossa geração. Porque, às vezes, nós não conseguimos entender que fomos perdoados, mano. Aí nós já começamos a entrar na graça. Nós vamos tentar manter aqui na questão da constância. Você tenta uma vez... Você tenta 2 vezes, fala, irmão, isso não é pra mim. Não dá, não consigo, tal. Irmão, é aquilo que você acredita? É aquilo que tá ali em você. Se for, irmão, não desiste. Não importa se tem alguém falando, se alguém tá... Foi o que nós acabamos de dizer. Não importa. É aquilo que você acredita. Aquilo que tá enraizado dentro de você. É aquilo que... Então, se a resposta for sim, não importa quem está falando. Levante 1, 2, 3... 4, 5, 6 vezes igual ao Disney. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes. Se cair a 7, quebra o recorde dele. Vai lá e levanta de novo. Porque não importa quantas vezes. O importante é que você chegue e alcance e consiga esse resultado que você procura. Sabe o que eu vejo, Kevin? É que a gente, todos nós, muitas vezes não temos um trabalho apologético
de defesa da nossa fé com as nossas prioridades. Tipo assim, quando a gente estuda um pouco sobre isso, sobre apologético, sobre defender aquilo que você acredita, a gente não defende as nossas prioridades. Então, tipo assim, chegou o momento da gente definir, da gente permanecer e também da gente continuar defendendo aquilo que é a nossa prioridade. Tem mais alguma mensagem lá? Tem? A vida é feita de fases, como as estações do ano. Há tempos bons e tempos maus. Manter a constância nos faz chegar à primavera. Olha, muito bom. Opa, quase Foi caiu. quase. Se a gente desiste, se desistimos no inverno, nós nunca alcançaremos É. a primavera ou É qualquer outra sobre estação. isso. Uma coisa que a gente ouve bastante aqui nesse escritório é quando você desiste, você não desiste só do agora, mas de tudo que vem depois. Tudo que vem depois. É sobre isso, galera. Olha só. Vocês são bênção, permaneçam assim. Muitos jovens precisam ouvir esse podcast com esses assuntos. Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo feedback. Acho que é sobre isso. Nós né? estamos aqui, né? Nós entendemos isso e nós não queremos nunca, jamais nos entendam mal. Nós não queremos aqui, momento nenhum, dizer que nós somos melhores que alguém. Momento nenhum nos colocar como superiores, né? os superiores, o super-herói. Nós não estamos aqui para isso. Nós não Uhum. fomos chamados para isso. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos naquilo que Jesus nos ensinou mesmo, né? Colocar ali à disposição, né? Mas eu também acredito em algo muito firme, assim. Eu acredito que não importa o que as pessoas estão falando, tem pessoas que precisam ouvir aquilo que eu e você carregamos. E não é só eu, você, Jonathan, eu, você que está aí do outro lado dessa tela. Não importa o problema que você passou, o mínimo que seja. Talvez tenha uma pessoa do seu lado que com uma palavra sua você pode ajudar a vida dela, você pode mudar a história dela. Então é um pouquinho disso que nós passamos aqui. É sobre isso. É sobre furar essa bolha. É sobre entender isso. O projeto Hopefy nada mais é do que trazer esperança para as pessoas. Hoje somos nós que estamos trazendo esperança para você. Mas nós queremos que duplique isso na sua história. Que você leve esperança para as pessoas. Porque existem pessoas que só você vai tocar. Beleza? Eu acho que é sobre isso, cara. Tem 1 hora de podcast. Foi bem legal esse assunto. Muito interessante. E agradecer o pessoal, né? é claro. Pessoal, obrigado a todos que... Tem mais alguma pergunta aí? Tem não, né? Tá ok? Pessoal, muito obrigado a todos que participaram com a gente, todos que se mantiveram online aí com a gente agora até o final. Eu vou para essa aqui. Se mantiveram online com a gente até o final. Essa foi a nossa primeira semana, então nós nos desculpamos por algumas coisas aí, não sei se aconteceu alguma coisa, Algum né? imprevisto, algum probleminha. Algum atraso, qualquer coisa, mas eu gostaria de agradecer vocês, principalmente a todos que participaram durante toda essa semana e dizer para você que nós estaremos aqui na próxima semana com mais conteúdo, com mais informações, com talvez um novo formato que nós estamos organizando. E um ponto importante é só pra galera que viu algumas logos, né? Alguns nomes ali, gente, só mostrando pra vocês que a gente definiu a nossa identidade visual, Fúria Bolha, então vai ser essa aqui, pra quando vocês procurarem, já terem essa imagem na cabeça de vocês, tá bom? Agradecendo vocês que estiveram com a gente durante toda essa semana. Na próxima semana teremos alguns convidados também muito especiais que nós iremos divulgar durante a semana. Nos acompanhem, siga as nossas redes sociais, sigam as redes sociais da Hopefy, que é a nossa plataforma. Siga também aí nos comentários, sumiu a palavra agora? Seguir. Na descrição. Na descrição do vídeo vão ter os nossos números de contato. Se você quiser conversar, se você quiser contar alguma experiência, se alguma Nosso coisa... perfis também, né? Também tem o nosso perfil também do Instagram, TikTok e todas as nossas redes sociais. E se você quer conversar com a gente, quer falar alguma coisa, ou se você discorda de alguma coisa que nós dizemos aqui, estamos abertos também a receber feedback. Nosso contato tá aí abaixo. Irmão, muito obrigado. Feliz em ter você aqui com a gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. A câmera grande aqui, né? Então, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, essa semana foi extraordinário estar com vocês, compartilhar um pouco da nossa história, compartilhar um pouco de tudo aquilo que nós vencemos, daquilo que nós estamos passando. E, por favor, na semana que vem, esteja novamente com a gente, tá bom? Deus te abençoe. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fúria Sabura conosco e até mais. Valeu.